Bem, vamos iniciar uma apresentação sobre anatomia cardíaca do ponto de vista da análise sequencial. Na década de 80, um grupo operativo da Europa definiu o que, na verdade, inicialmente se acreditava que poderia ser uma maneira de classificar as cardiopatias congênitas. Porém, logo após a sua publicação, que foi um trabalho brilhante, baseado nos trabalhos de um casal de patologistas, Lamprat e colaboradores, que se verificou que este tipo de análise sequencial, com uma proposta de classificação, era, na verdade, uma maneira, uma abordagem de como se deve considerar a análise passo a passo das diferentes câmaras cardíacas e as suas conexões. Então, a partir deste momento, se verificou que era a maneira mais eficiente de poder analisar não só uma cardiopatia congênita complexa, todas as cardiopatias, desde que se queira fazer um estudo sistemático de como é que está a anatomia do coração e suas relações. Bem, a análise sequencial tem os seguintes passos. Primeiro é definir a situação do coração dentro do tórax. A seguir, a situação dos átrios. No caso da situação do coração, é denominada de situs cordis, e no caso do situs atrial, de situs atrial propriamente dito. Depois a conexão veno-atrial, depois a conexão atrioventricular, depois a conexão ventrículo-arterial, e após realizadas as conexões, verificar a patência das válvulas atrioventriculares e a patência das válvulas sigmoides, semilunares ou ventrículo-arteriais, como quiserem chamar. Só depois de feito isto é que seriam definidos ou procurados defeitos associados. Bem, em relação a situs cordis, ou seja, a situação do coração dentro do tórax, a questão é: o coração poderá estar do lado preferencialmente à esquerda do tórax, no meio ou preferencialmente à direita. Uma denominação simples, assim. No entanto, como já está arraigado no jargão médico, a terminologia médica, nós vamos utilizar levocardia para a situação habitual, mesocardia no meio e, quando estiver à direita, destrocardia. Aqui nós temos, então, representados os diversas maneiras ou localizações dos situs cordis. Nós temos aqui do lado direito ou esquerdo, olhando para a tela. Então, desse lado, nós temos o coração preferencialmente à direita. Então, vejam, eu disse preferencialmente porque não necessariamente o coração tem que estar exatamente no hemitórax direito ou esquerdo. Ele deve estar preferencialmente a massa cardíaca, a área cardíaca mais
localizada em um ou outro hemitórax. Portanto, se ele estiver mais à direita, ele estará em destrocardia. Se ele está mais à esquerda, como é o habitual, vejam que eu estou falando habitual, porque as más posições cardíacas não necessariamente uma condição patológica. Se as conexões estiverem corretas, tanto faz o coração estar em destro ou mesocardia, aqui na linha mediana, né? Pode estar em qualquer situação, desde que, se todas as conexões estiverem corretas, não se altera a hemodinâmica do coração. Bem, aqui uma radiografia do tórax, né, mostrando uma área cardíaca predominantemente à esquerda, portanto, levocardíaca. Aqui, localizado na linha mediana, portanto, uma mesocardia. E aqui, preferencialmente à direita, portanto, uma destrocardia. Bem, agora sim, vamos olhar o coração, né? As câmaras, a parte externa dos átrios e a parte interna destes átrios. E com isso nós vamos poder definir se a situação é habitual, ou seja, os sítios sólidos, onde o átrio esquerdo está à esquerda do direito. Ou então estão invertidos. Existem os sítios inversos. Vejam que estas duas situações também não são habituais, apesar de que, se as conexões estiverem corretas, não implica em distúrbio hemodinâmico. Bem, aqui uma situação também diferente, no qual podemos ter dois átrios ou apenas um átrio único, porém, um ou outro, ou então esse átrio único, ele é morfologicamente direito ou morfologicamente esquerdo. Se nós conseguirmos definir isso, né, nos sítios ambíguos, passamos a denominar esses sítios ambíguos de isomerismo atrial direito, no caso que é morfologicamente direito, e no caso que é morfologicamente esquerdo, o isomerismo atrial. Bem, aqui uma representação externa dos átrios. Vejam que o átrio esquerdo ele tem uma proeminência, que é a auriculeta, né, que ela é bem definida. O átrio direito também tem uma auriculeta, mas ela é romba, pequenininha, quase imperceptível, mas externamente, pelos apêndices atriais, dá para diferenciar o que é o átrio esquerdo do direito. Então, esta situação aqui é usual, é o que acontece nos sítios sólidos. Agora, aqui é uma situação inversa, uma imagem em espelho, portanto, são sítios inversos. E vejam que com isso muda um pouco uma classificação antiga, onde se denominava sítios inversos total ou parcial. Total quando também as vísceras estavam modificadas ou invertidas, e sítios inversos parcial quando era apenas o coração. Vejam, esta denominação não tem consonância com a análise sequencial, porque dentro da análise sequencial moderna, você pode ter um coração em destrocardia com sítios sólidos, ou um coração em levocardia com sítios inversos. É raro, mas são arranjos anatômicos que são passíveis de serem encontrados. Então, este é um sítios inversos. No caso aqui, temos dois apêndices pequenos, rombos. Então, é um isomerismo atrial direito. Aqui, com os dois apêndices esquerdos, portanto, é um isomerismo atrial esquerdo. Os átrios internamente são diferentes. Por quê? Porque o átrio direito ele tem musculatura
lisa para o lado do septo interatrial, e para a outra parede tem musculatura pectínea, enquanto que o átrio esquerdo tem exclusivamente musculatura lisa. Bem, do ponto de vista embriológico, existe uma correlação anatômica praticamente quase que 100% entre os sítios do coração e os sítios do pulmão. Ou seja, lá onde está o pulmão direito, lá também está o átrio direito. Onde está o pulmão esquerdo, está o átrio esquerdo. Assim como também com a situação da aorta e da veia cava inferior no abdômen. Aqui é um corte transversal, onde nós temos o corte da coluna, e à esquerda nós temos a aorta, e à direita nós temos a veia cava inferior, uma contralateral à outra. Este arranjo, então, abdominal da artéria e veia, aorta e veia cava inferior, e o pulmão seguem uma regra muito grande em relação à situação dos átrios. E também, de certa forma, geralmente, também as vísceras, como o fígado e o estômago, também seguem esta regra. De tal forma que, nos sítios inversos, frequentemente o que nós encontramos é a inversão também dos pulmões e a inversão também da aorta em relação à veia cava inferior. No caso, a veia cava inferior agora está do lado esquerdo e a aorta do lado direito. É óbvio que em vivo, nem sempre, quer dizer, pelos métodos habituais, nós não conseguimos diferenciar o que é pulmão esquerdo do direito. Mas, pela característica radiológica dos brônquios, o brônquio fonte direito ele é mais inclinado e o brônquio fonte esquerdo ele é mais horizontalizado e um pouco mais longo do que o direito. Então, pelo brônquio fonte, é possível definir que pulmão que é, uma vez que o brônquio é diferente de cada pulmão. Pela ultrassonografia também é possível definir a diferença entre a aorta e a veia cava inferior, portanto, definir a sua situação dentro do abdômen. Então, muitas vezes, se inicia em vivo, se inicia a avaliação também dos sítios dos átrios a partir das indicações que dá o estudo radiológico e ultrassonografia do abdômen. Então, vejam que aqui nos sítios inversos exatamente ocorre o contrário. Nos sítios ambíguos, se ele for direito, vejam que os brônquios fontes são inclinados, verticalizados, portanto são direitos. Ou seja, os dois pulmões são direitos. E aqui tem uma característica interessante do ponto de vista da localização da veia cava inferior e aorta no abdômen. Eles poderão estar, as duas, tanto a artéria como a veia, poderão estar do lado direito ou do lado esquerdo. Mas a veia cava sempre está por cima da aorta, né? É uma situação mais anterior. Essa é a característica, então, no isomerismo direito. No isomerismo esquerdo, os brônquios são mais longos e mais horizontalizados. Neste caso, a artéria e a veia estão do outro lado, estão do lado direito ou do lado esquerdo. Só que agora a artéria está por cima, está mais na região anterior, diferentemente como era no isomerismo atrial direito. Apenas uma questão: no isomerismo atrial esquerdo existe uma genesia
veia cava inferior. Portanto, a drenagem principal do abdômen se faz através do sistema ázygos. Então, esta veia não é a veia cava inferior, é uma veia do sistema ázygos. Então, aqui nós temos, mais uma vez representado, o arranjo dos brônquios fontes da maneira usual, da imagem no espelho, no isomerismo direito e no isomerismo. E aqui nós temos uma broncografia mostrando exatamente isso. A horizontalização, a verticalização do brônquio fonte direito e a horizontalização do brônquio esquerdo. Claro que isto aqui é uma broncografia, não é necessário, né, absolutamente ter uma broncografia para definir isto. A própria radiografia de tórax, um pouco mais penetrada, permite avaliar o brônquio fonte direito verticalizado e o brônquio fonte esquerdo mais horizontalizado. Aqui uma outra visão, brônquio fonte direito e o brônquio fonte esquerdo, mais horizontalizado. Bem, sabendo a localização, a situação dos átrios entre si, passamos para a conexão veno-atrial. A conexão veno-atrial, raramente, ela é anormal, pelo menos do ponto de vista. Ela, em geral, é concordante. Porém, o que é mais frequente, o que pode acontecer é uma conexão anômala de veias pulmonares. Algumas veias se conectando ao átrio direito. Então, uma conexão anômala de veias pulmonares. Mas a conexão veno-atrial do lado direito pode estar normal. Bem, a conexão atrioventricular agora. Então, nós já vimos os situs cordis, vimos o situs atrial, as conexões veno-atriais, e agora temos a conexão atrioventricular. Bem, ela poderá ser concordante, poderá ser discordante, poderá ser dupla via de entrada, poderá ser ambígua ou ter uma ausência de conexão à esquerda ou à direita. No caso aqui, nós temos uma conexão concordante. Os átrios estão ligados a seus ventrículos correspondentes, portanto, ele é concordante. Aqui, um caso de uma inversão ventricular, portanto, a conexão será discordante. O tipo de conexão é concordante ou discordante. No caso aqui, nós temos um átrio praticamente único, né, onde a conexão, portanto, ela é ambígua, porque deve ter um isomerismo atrial direito ou esquerdo. Então, é uma conexão ambígua. No caso aqui, trata-se de um ventrículo único, portanto, os dois átrios estão conectados a esta câmara única, então a denominação é dupla via de entrada. Neste outro diagrama aqui, aparece uma ausência do ventrículo à direita. Não sei se ele é um ventrículo direito ou esquerdo, ou era para ser, ou seja, o que tem aqui pode ser tanto ventrículo esquerdo ou direito, o ventrículo único, tipo esquerdo ou tipo direito. Mas o que é importante definir é que à direita, né, existe uma ausência de conexão. Ou então aqui à esquerda existe uma ausência. Então, mais uma vez, uma concordância atrioventricular, uma discordância. Aqui um coração univentricular, aquele que eu diria que poderia ser direito ou esquerdo, com dupla via de entrada. Esta é a denominação. Aqui nós temos, então, um isomerismo direito ou esquerdo, portanto, a conexão atrioventricular. Aqui uma ausência de conexão
à direita. Bem, feitas então estas considerações, passamos para verificar a patência das válvulas. No caso, aqui tem patência das válvulas atrioventriculares, dentro da conexão atrioventricular. Temos duas válvulas, uma mitral e uma tricúspide, tanto faz a inversão, mas são duas válvulas patentes. Ou então temos uma válvula atrioventricular única, ou então podemos ter uma válvula imperfurada ou membrana imperfurada. Alguns acham que a denominação correta é membrana, porque não é uma válvula, nem uma válvula, é uma membrana imperfurada, do lado direito ou do lado esquerdo. E depois vamos comentar esta questão quando existe um cavalgamento de uma das válvulas atrioventriculares por cima do septo interventricular. Existe uma comunicação interventricular e a mitral ou a tricúspide, elas ficam por cima do septo. Isto aqui é denominado, né, conforme a denominação da língua inglesa, de straddling ou overriding. Eu vou colocar daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês como funciona isto, o que é straddling, o que é overriding. Bem, então aqui duas válvulas patentes, aqui uma válvula comum, geralmente isso pode acontecer quando existe um átrio único. Bem, uma outra questão importante é esta aqui. O diâmetro sistólico das câmaras esquerdas e da aorta é praticamente o mesmo diâmetro sistólico, ou seja, quando todas estão contraídas, do átrio direito, do ventrículo direito e da pulmonar. Isto por quê? Isto porque o diâmetro, quando as câmaras se contraem, depende da quantidade de volume que passa por elas. E, em tese, pela lei da continuidade, o que passa por um lado, passa pelo outro. Portanto, é esperado que, não durante a diástole, onde o ventrículo esquerdo tem um diâmetro maior que o ventrículo direito, mas quando estão contraídas estas câmaras, o diâmetro é o mesmo. Como esse diâmetro disse, ele é dependente de volume. No caso de uma ausência de conexão à direita por uma atresia tricúspide ou membrana imperfurada à direita, este sangue tem que ser desviado através do forame oval, que deveria ter fechado logo após o nascimento, mas não fecha. Então, este sangue vai para o átrio esquerdo, de tal forma que, mesmo que houver uma comunicação interventricular, né, onde vai passar um pouco de sangue para o ventrículo direito, para levar esse sangue para ser oxigenado no pulmão, mesmo assim o maior contingente de sangue vai para o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo recebe o sangue habitual dos pulmões, mais aquilo que foi acrescentado pelo átrio direito. O esperado, portanto, é que o ventrículo esquerdo esteja dilatado, assim como o átrio esquerdo, porque recebem mais sangue, e o ventrículo direito, portanto, deve ter dimensões menores do que as habituais, até ficar, inclusive, um pouco hipoplásico. A mesma coisa no caso de uma atresia mitral ou uma membrana perfurada do lado esquerdo. É esperado que o ventrículo esquerdo seja hipoplásico e o ventrículo direito e o átrio direito estejam dilatados, né? Principalmente o ventrículo. Foi mais ou menos a partir da década de 80 do século passado, portanto, em termos da medicina
é uma descoberta, ou digamos, comunicação recente na literatura médica, que se verificou que indivíduos que apresentavam uma atresia tricúspide, paradoxalmente, eles tinham um ventrículo esquerdo pequeno e um ventrículo direito grande. Isso, obviamente, que fazia com que não se entendesse, estava contra o bom senso imaginar que isto estivesse acontecendo. Foi quando se verificou que poderia existir situações nas quais a mitral, ao invés de estar posicionada em relação ao ventrículo esquerdo, ela estava posicionada em relação a comunicação interventricular e, portanto, ela estaria cavalgando o septo interventricular. Desta forma, o fluxo que vem do ato esquerdo seria preferencialmente direcionado para o lado direito. Assim, era entendível que o ventrículo direito estivesse dilatado e o ventrículo esquerdo com dimensões menores do que as habituais. Bem, aqui então surgem dois tipos de cavalgamento. Um, no qual parte das cordas tendíneas estão ligadas ao septo interventricular de um lado e as cordas tendíneas do outro folheto, do folheto anterior, estariam ligados ao septo interventricular na sua margem direita. Esta situação é denominada é um cavalgamento propriamente dito, então é denominada de straddling. Então, essa é uma válvula mitral em straddling. Poderia ser o contrário, uma válvula tricúspide em straddling. A situação pode estar da seguinte forma. Tanto as cordas tendíneas do folheto anterior quanto do posterior, elas estão localizadas no mesmo ventrículo, no ventrículo habitual. Apenas os folhetos estão mal direcionados. Ou seja, que existe um cavalgamento, porém, o aparelho subvalvar está corretamente localizado no seu ventrículo. Então, esta válvula atrioventricular, no caso a mitral, estaria em overriding. A diferença do ponto de vista prático de ser straddling overriding é que, do ponto de vista cirúrgico, é evidente que aqui é só fechar o septo interventricular que o direcionamento do fluxo se restabelece adequadamente. Já a solução cirúrgica para um straddling já é mais complexo. Bem, visto a patência das válvulas atrioventriculares, a maneira como elas estão localizadas, passamos para a conexão ventrículo-arterial. Esta conexão ventrículo-arterial poderá ser concordante, discordante, dupla via de saída à esquerda, dupla via de saída à direita ou uma via de saída única.
Aqui nós temos o quê? Uma inversão das artérias, ou também denominada de transposição das grandes artérias. A aorta sai do ventrículo direito e a pulmonar sai do ventrículo esquerdo. Portanto, a conexão ventrículo-arterial será discordante. Lembremos que as duas cardiopatias mais frequentes do ponto de vista de resolução que tem que ser urgente, é uma emergência, é tanto a atresia pulmonar quanto essa transposição, essa conexão ventrículo-arterial discordante. As duas precisam de uma solução urgente no serviço que tiver preferencialmente cirurgia cardíaca de crianças. Porque essas crianças estão, a cada minuto, cada hora que passa, aumenta o risco de morte. Bem, aqui nós temos as duas artérias conectadas preferencialmente ao ventrículo direito. Então, uma dupla via de saída do ventrículo direito. Aqui elas estão conectadas preferencialmente ao ventrículo esquerdo, portanto, é uma dupla via de saída. Aqui, no caso, tem as duas artérias, porém, é um ventrículo único. Então, a denominação é conexão ventrículo-arterial com câmara ventricular indeterminada. Para finalizar, vamos comentar algum aspecto fundamental na circulação fetal para poder entender o coração do recém-nascido. Intraútero, sabe-se que as trocas gasosas, uma vez que o pulmão está inoperante, ocorrem na placenta da mãe. E a partir desta placenta saem as veias pulmonares que veiculam o sangue arterializado. Não é muito arterializado, em torno de 65% de saturação, mas é o suficiente para o feto se desenvolver adequadamente. O feto e o embrião. Entra o sangue pela região abdominal e ela se dirige ao fígado, que por sua vez vai até a veia cava inferior. Essa comunicação da veia umbilical até a veia cava inferior se faz pelo seio venoso. Este seio, na verdade, aqui no desenho está fora do fígado. Na verdade, ele está enraizado dentro do parênquima do hepático. Se nós quisermos individualizar esse duto venoso, dissecá-lo numa peça anatômica, nós vamos destruir o parênquima hepático. E mesmo assim, não individualizamos porque ele forma, na verdade, como uma malha, difícil de individualizar. Pois bem, este sangue arterializado, ele se dirige preferencialmente para oxigenar o sistema nervoso central, porque para a natureza a prioridade é oxigenar o sistema nervoso central, oxigenar e levar nutrientes. Evidentemente que o coração acaba sendo uma prioridade porque ele vai a reboque da circulação cerebral, porque ele é a bomba, então ele também acaba sendo privilegiado nesse sentido. Agora, a questão é como levar este sangue que entra na câmara arterial direita e levá-lo para o lado esquerdo. Isso se faz através de um forame, o forame denominado forame oval. E existe uma veia, uma válvula na veia cava inferior que ela ajuda a direcionar esse fluxo. Então, este fluxo preferencialmente vai para o átrio esquerdo, através do forame oval,
daí passa para o ventrículo, do ventrículo passa para a aorta, e aí passa para os troncos supraórticos, né? A carótida comum, o tronco tireocervical, as vertebrais, né? Levando então o sangue para o cérebro. Enquanto isso, o ventrículo direito, ele leva o sangue que vem da cabeça, vem dos membros superiores, né? Vem do tórax, através da veia cava superior. E vejam que aqui eu diria que é uma das maravilhas da natureza, principalmente do ponto de vista hidráulico. Este sangue não tem por objetivo ir para o lado esquerdo, as câmaras esquerdas, apesar de um buraco aqui no septo interatrial. Na verdade, ele produz um sistema como se fosse uma cachoeira, né, com pouca mistura com o que vem de baixo, da veia cava inferior, e esse sangue vai, portanto, quase que diretamente para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai para pulmonar, para a artéria pulmonar, onde ela tem 3 divisões, ou melhor, tem 2 divisões, um ramo direito e um ramo esquerdo, que irrigaria o pulmão. No entanto, como o pulmão está colabado, ele tem uma resistência vascular muito grande, de tal forma que esse sangue se direciona diretamente para a aorta através do conduto arterial. Então, o conduto arterial representa a continuação do tronco da artéria pulmonar. E esse sangue, portanto, se destina a irrigar todo o sistema periférico. De tal forma que o ventrículo direito intraútero, ele é, na verdade, ele é o ventrículo bomba, diferente fora do útero, onde é o ventrículo esquerdo que predomina. Aqui é o ventrículo direito. É por isso que, em situações nas quais as crianças têm, por exemplo, uma obstrução na aorta, esta pressão vai se transmitir, uma obstrução chamada de coartação da aorta, esta pressão se transmite para o ventrículo direito. Portanto, quem vai sofrer a sobrecarga de pressão e, portanto, ele vai se hipertrofiar, vai ser o ventrículo direito e não o esquerdo. Então, a hipertrofia de um ventrículo direito, logo ao nascer, deve fazer lembrar que a possibilidade de uma coartação da aorta. Bom, isso por um lado. Por outro lado, mesmo sem coartação, a dimensão diastólica do ventrículo direito, ele é um pouco maior do que o ventrículo esquerdo, pelo fato dele ser, né, o ventrículo bomba. Até que se fecha nestas situações fetais, se fecha o canal arterial, né, então o ventrículo esquerdo assume o seu papel de ventrículo definitivamente, o seu ventrículo principal. Bem, com isso, então, nós tentamos mostrar uma maneira relativamente coerente de abordar o coração a partir da entrada do fluxo no ventrículo direito até a sua saída do ventrículo esquerdo pela aorta. E nessa sequência é que o coração vai sendo cortado, né, e avaliando as conexões venoatriais, atrioventriculares e ventrículo-arteriais.